Queridos irmãos, queridas irmãs, agora nós vamos dar sequência no vídeo 638. E no Livro dos Espíritos, na questão 998. Deixa eu ver, esse cabelo parece que está incorporado. Não está não, tem ninguém aqui não. Só minha avó, acho que aí fica arrepiado, porque minha avó fica desse lado de cá, então arrepia o cabelo. Então, na questão 998, Kardec faz a seguinte pergunta aos bons espíritos: a expiação se cumpre no estado corporal ou no estado espiritual? Olha só para você ver. Então, nós sabemos que a expiação é a reparação. É a reparação, é a oportunidade que a alma, né, naquela existência, ou naquela atual existência, ou naquela próxima existência que ele está programando, a expiação, ela é a oportunidade de reparar os débitos do passado. Então, por exemplo, eu cometo um erro. Então, de acordo com o livro Céu e o Inferno, obra de Allan Kardec, Código Penal das Vidas Futuras, capítulo 7º, lá nós aprendemos que é preciso reconhecer o erro. É preciso que você reconheça que errou, né? Depois que a pessoa reconhece que errou, é necessário que ele peça perdão, que ele peça desculpas. Se ele não pede desculpa, se ele pede desculpa, se ele pede perdão e a pessoa não o perdoa, aí o problema já passa a ser daquela pessoa e não dele mais. Porque ele foi até a pessoa e pediu perdão, pediu desculpa. Mas vamos supor que a pessoa o perdoou. Não basta só a pessoa ter perdoado ele. Ele tem que reparar o erro que cometeu. Na verdade, nós no esmiuçamento, nós já esclarecemos isso em alguns vídeos passados. Mas a expiação é nada mais, nada menos que a reparação daquela dívida, daquele ato, daquele mau comportamento. O que equivale a dizer que essa reparação, ela não é fácil. Ali a pessoa, como se diz, a pessoa pena para poder reparar, para expiar aqueles maus atos, aquele maus comportamento,
para reparar aqueles erros que cometeu. Então, como nós tivemos a oportunidade de dizer em vídeos passados, a expiação é a reparação, né? É a reparação dos débitos. Então, veja bem, eu vou fazer essa comparação que eu já fiz em outros vídeos, mas vou fazer novamente, porque aqui é uma nova pergunta. Então, a expiação, veja bem, eu mato uma pessoa. Obviamente, eu infringi as leis divinas, retirando do corpo físico, retirando da terra, aquele indivíduo cujo uma programação reencarnatória possuía mediante a providência divina. Só que esse indivíduo é o caso direto. Agora, é preciso contar com os fatores indiretos, que são os pais daquela pessoa, os filhos daquela pessoa, a esposa, os parentes, os amigos. Você entendeu? Então, vamos supor que na árvore genealógica daquela pessoa a qual eu matei, só para você entender. Vamos supor que na árvore genealógica daquela pessoa exista 200 pessoas na árvore genealógica. E 80 pessoas tomaram as dores daquele que eu matei, daquele parente que eu matei, e elas se voltam contra mim. Agora, analise só para você ver. Uma pessoa, 80 obsessores. Eu, na próxima existência, eu, passo a ter, graças àquele meu mau ato. Uma pessoa que eu matei. Agora, isso é relativo. Isso é complexo, cada caso é um caso. Eu estou só fazendo uma comparação para você ver, para mostrar o que é a expiação. Que a expiação é nada mais que a reparação do débito, da dívida. Então, e se eu mato 10 pessoas? Obviamente, vamos simplificar dessa forma. Cada pessoa, 10 pessoas. Cada pessoa que eu mato, eu angario, vamos supor, só para analisar, 80 da família fica contra mim e se transformam em obsessores meus. Então você há de convir comigo que a expiação não é brincadeira. Porque a expiação, ela é um novelo tão grande, mas tão grande, porque não está ali envolvido apenas aqueles diretamente os quais eu matei. Então você entende que diretamente é os que eu matei. Indiretamente são aqueles dependentes daqueles os quais eu matei. Parece que é difícil, né? Mas não é não, é só a gente raciocinar. Então,
nas próximas existências, isso ó, leva milênios e milênios, eu expiando, eu reparando a vida, o meu mau ato, aquelas 10 vidas as quais eu, né, nessa existência eu matei. Por que demora milhares e milhares de reencarnações? Porque não estão envolvidos ali apenas eu e os 10 que eu matei. Estão envolvidos na história os obsessores indiretos daqueles os quais eu matei. Além de estar envolvido todos aqueles obsessores, está envolvido também a programação reencarnatória daqueles 10 o qual eu matei. Agora só para você ver como que são as coisas. Agora, isso é complexo e isso é relativo. Eu estou apenas citando uma possibilidade. Eu estou citando apenas uma possibilidade dentre milhões. Então, além de eu reparar o fato de eu ter matado aqueles 10 em milhares de reencarnações, onde eu vou nascer como filho deles, eles vão nascer como filhos meus, eu ainda vou ter que arcar com a responsabilidade, desculpe, eu vou ter que arcar com a responsabilidade de parte de tudo aquilo que eles, perante a providência divina, programaram para cumprirem naquela existência. Eu vou responder também, entendeu? Eu vou ter que reparar, né, que é espiar, eu vou ter que espiar, eu vou ter que reparar também o fato de ter interrompido a programação reencarnatória deles. Eu vou responder por aquilo. Porque vamos supor, um indivíduo daquele, ele programou, né, para aquela determinada existência, a qual eu o matei, ele programou para na Terra ser um professor, um educador. Então, quantos milhares de crianças, de jovens, ele não iria educar? Quantos seres se reformariam através da cultura, através da moral e do intelecto dele? Então você entende que eu interrompi, eu anulei, eu interrompi aquela programação reencarnatória. Agora, isso um caso. Agora eu matei 10. E aí? Todos os 10 detêm uma programação reencarnatória
diferente uma da outra, as quais eu terei também que expiar, eu terei que reparar boa parte de todos aqueles atos, de tudo que eles fariam na terra. Então, olha para você ver como que a expiação não é brincadeira. Agora, isso tratando a respeito dos 10. E agora, aqueles indiretos, papai, mamãe, titios, titias, amigos, primos, que tomaram a dor dele e viraram, né, se tornaram obsessores meu. Os 10, mais ou menos uns 80 da árvore genealógica, se tornaram obsessores meu. Então imagine só o novelo que isso vira. Por isso que se usa o termo família universal. Porque esse novelo é universal. Porque cada ser ali possui um tipo de sentimento com relação à minha pessoa. Um me odeia de uma certa forma, outro me odeia de uma outra forma, outro tem raiva de mim, outro quer me esganar, outro quer me matar. Agora você imagine eu ali. Eu estou contando essa história para você ver, porque é assim que se dá, só que é complexo e é relativo. Essa é uma história, mediante bilhões de histórias que existe com relação à expiação, que não deixa de ser a reparação dos débitos, a reparação do erro que cometeu. Então observe o quanto é doloroso para aquele que comete o crime, depois, mediante toda essa situação, nas existências por vindouras. Não é fácil. Porque ali ele, através da lei de ação e reação, aliás, ação e reação, causa e efeito, né? Esse indivíduo que matou, automaticamente ele se liga como um imã a esses 10 que ele matou, e também ele se liga a todos aqueles 80 obsessores de cada família. Eu estou falando 80, mas isso aí é um número que eu inventei. Porque pode ser 200, pode ser 100, pode ser 50, pode ser que família nenhuma se torne obsessores meu. Pode ser que aquele que eu matei não se torne obsessor meu. Olha como que o processo é relativo e é complexo. Pode ser que ele não se torne obsessor meu. Por quê? Porque, retornando à pátria espiritual, ele se conscientiza-se do que aconteceu e ele me perdoa. Mas não significa porque ele me perdoou, eu não terei que reparar o débito perante a contabilidade divina. Olha só, pra você ver como que o negócio é complexo.
Então, eu inventei esse número, 80 obsessores de cada família, para você ver como que nós devemos pensar muito antes de cometer, seja lá qual ato for. Porque como Emmanuel mesmo nos disse, eu vou repetir isso novamente, porque eu já disse em outros vídeos, quantos milênios não levamos, né, não gastamos, para poder reparar alguns instantes de deslize. E a gente sabe que a coisa mais fácil é a gente errar. É mais fácil a gente errar do que a gente acertar. Porque como eu já disse, entendeu? Eu descobri, eu vou repetir novamente essa história. Desculpe. Eu descobri que Deus é o único responsável pela depressão que existe no seio da humanidade aqui na Terra. Luiz, mas você está tratando do assunto? Estou esmiuçando isso aqui, pergunta. Mas eu estou falando só da expiação, ainda vai vir a prova. Você vai ver só onde que vai parar essa história. Deus é o culpado pela depressão aqui na Terra. O Deus morfológico, o Deus de Dante. Ele é o responsável pela depressão. Porque diz a psicopatologia que tudo não passa-se de um transtorno genético e hereditário. Bom, então nós somos hereditários de Adão e Eva. Né? Pelos tontos por aí, nós somos hereditários, né? Nós somos filhos de Adão e Eva. Oh, meu Deus do céu. Não é brincadeira, não. Tá bom. Então, Deus é quem criou a depressão. Mas como assim, né? O primeiro homem, o primeiro ser depressivo na face da Terra chamava-se Adão. Mas por quê? Porque Deus criou todo mundo casal. Cabritinho com a cabritinha, o pombinho com a pombinha, né? O bode com a nem sei que é o feminino do bode. É bode mesmo. É macho e fêmea. Macho e fêmea para tudo quanto é lado. E Adão naquela melancolia, naquela tristeza, olhando assim, sabe? O período fértil de todo mundo, né? Das fêmeas, porque faz parte da reprodução, né? Da evolução. E Adão olhando com aquela tristeza. Adão olhava assim nos pés de fruta, assim, não tinha apetite, não dava vontade de comer nada. E Adão, gente, ele passou por uns momentos que ele teve vontade até de suicidar. Porque ele olhava todo mundo, o macho com a fêmea, né? A fêmea com o macho. E ele sozinho, ele pensou assim, em certo momento, eu vou me suicidar. Eu vou sair desse Éden aqui, eu não vou ficar no Éden, não. Não, Deus que me livre. Mas aí Deus um dia se conscientizou. Deus. O onisciente, o onipresente e o onipotente. Não seria esse não, né? É o Deus morfológico. E ele se conscientizou. Opa, errei. Deus, errar, gente. Então, ele esperou Adão dormir. Olha só que Deus ignorante. Esse Deus é ignorante mesmo. Ele esperou Adão dormir, foi lá, arrancou a costela do Adão. O machismo. Karl Marx. Machismo. Por quê? Ele precisou de alguma costela para ele fabricar o Adão? Que eu saiba, não. Agora, por que para fabricar a mulher, ele teve que arrancar uma costela do Adão? E ele, com medo de Adão acordar, ele foi arrancar uma costela do Adão e construiu o Adão, a Eva, aliás.
Adão acordou no dia, deu aquela espreguiçada gostosa, assim, né? Meio depressivo, né? Ele tava tomando naquela época Rivotril, carbamazepina, esses alucinógenos, tava tomando tudo isso naquela época. Ele tava, você precisa ver, Rivotril, dói, mano, você precisa ver, psicotrópico tinha demais lá na época, tava tomando. Adão passava parte do dia dormindo, porque, né, assim, os alucinógenos, né, punha ele para dormir, e ele ficava naquela sonolência, daí tinha que dormir, porque ele tava em depressão, coitadinho. Aí Adão acordou assim, ó, que ele olhou do lado dele, ele levou um susto. Ele olhou e falou, que é isso? Quem é você? Quem sou eu? Sou Eva, meu amor. Meu amor? É Deus, né? Me fez para viver ao seu lado para sempre. Mas aí Deus apareceu a eles. E Adão ficou feliz, né? Aí Adão preparou uma ceia de café, né? Ali para ela, ali para Eva, para dar as boas-vindas. Mostrou o Éden para ela, né? Mostrou os casais todos, né? A arara com o macho dela, a fêmea, não sei. Papagaio com a papagaia, né? O cabritinho com a cabritinha. Mostrou tudo, né? Vamos ao próximo vídeo.